Vamos refletir, porque eu vejo muita gente que não está bem, ouçam com muita atenção. O horizonte de vidro. Imagina uma mulher chamada Sara. Aos 38 anos, ela era o que a sociedade chamava de vencedora. Tinha um cargo de direção numa multinacional, um apartamento de luxo e uma agenda preenchida, com meses de antecedência. A sua identidade estava colada ao seu crachá. Numa manhã de terça-feira, o vidro quebrou, devido a uma reestruturação massiva. Sara foi demitida, sem aviso, sem grandes explicações. No dia seguinte, ela acordou e não tinha para onde ir. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Ela sentia que, sem o trabalho, ela simplesmente não existia. Durante semanas, Sara ficou presa na pergunta: por que eu? Ela revia cada e-mail, cada reunião, tentando encontrar o erro. Ela sentia-se como um naufrago a tentar reconstruir o navio com os pedaços que flutuavam no mar. A experiência real de quem atravessa crises profundas mostra que o porquê é um beco sem saída. Ele foca-te no passado, numa variável que tu não podes mudar. Certo dia, enquanto caminhava no parque, Sara observou um jardineiro a podar uma roseira de forma agressiva. Ele cortava ramos que pareciam perfeitamente saudáveis. Ela perguntou-lhe por que estava a destruir a planta. O jardineiro respondeu: eu não estou a destruir, eu estou a libertar a energia dela. Se eu não cortar estes ramos, a roseira vai gastar toda a sua força a manter folhas velhas e nunca mais terá energia para as flores grandes que virão na primavera. O corte dói agora, mas é o que permite o futuro. Naquele momento, Sara teve um insight real. A demissão não era um castigo, era uma poda. Ela decidiu fazer um exercício de 30 dias que muitos mentores de resiliência recomendam. Despir o ego. Começou a ajudar numa pequena associação local. Lá, ninguém sabia que ela era uma diretora. Ela teve de aprender a ser útil, apenas pela sua humanidade, não pelo seu cargo. Escreveu uma lista de tudo o que sabia fazer, que não dependia de uma empresa. Percebeu que era uma excelente comunicadora, uma estrategista nata. Pela primeira vez, ligou amigos e admitiu: estou perdida, mas estou a tentar encontrar-me. Descobriu que a vulnerabilidade cria conexões mais fortes do que o sucesso. Meses depois, Sara não voltou para uma multinacional. Ela usou a sua experiência para criar uma consultoria que ajudava pequenas empresas, geridas por mulheres, a crescerem. Ela ganhava menos dinheiro no início, mas tinha algo que nunca teve antes: propriedade sobre o seu tempo e propósito. Ela percebeu que, se não tivesse sido empurrada daquele prédio de vidro, ela nunca teria tido coragem de saltar. A lição para ti: se a vida te podou recentemente, seja através de uma perda financeira, de um fim de relacionamento ou de um fracasso profissional, entenda o seguinte: o corte é doloroso, mas a planta não morre, ela concentra-se. Muitas vezes estamos tão ocupados a segurar os ramos velhos que não temos as mãos livres para as novas oportunidades. O que parece o fim do mundo é, na verdade, o fim de uma versão tua que já não tinha espaço para crescer. Não tentes colar o vidro quebrado. Usa os pedaços para criar um mosaico novo. A experiência real ensina-nos que a segurança não veio de um emprego, de uma conta bancária ou da aprovação dos outros. A única segurança real é saber que, se tudo cair amanhã, tu tens a capacidade de te levantar e plantar de novo. Para refletirmos juntos. Se pudesse olhar para a tua situação atual não como um problema a ser resolvido, mas como uma poda necessária para algo maior florescer, o que é que sentirias que podes deixar ir hoje para abrir o espaço para o teu amanhã? A lei da hipertrofia do caráter. Imagina um atleta de alta performance, quando ele levanta um peso que o faz tremer. Ele não está apenas a gastar energia. Biologicamente, ele está a causar micro-rupturas nas suas fibras musculares. Para o corpo, aquilo é um trauma, uma pequena crise. No entanto, o corpo humano possui uma inteligência milenar. Ele não se limita a remendar a fibra. Ele entende que, se aquele peso apareceu uma vez, poderá aparecer de novo. Então ele reconstrói o músculo mais denso, mais forte e mais largo do que era antes.
Este processo chama-se hipertrofia, mas a verdadeira lição não está no ginásio, está na vida. Muitos de nós vivemos no que os treinadores chamam de planalto. É aquela fase da vida onde tudo é morno, não há grandes tragédias, mas também não há crescimento. Ficamos confortáveis na nossa rotina, repetindo os mesmos movimentos, as mesmas conversas e os mesmos erros. O problema do conforto é que ele atrofia a alma. Sem resistência, perdemos a capacidade de lidar com a carga. E é aqui que a experiência real de quem venceu grandes batalhas se torna valiosa. Eles aprenderam a não temer a falha muscular da vida. Houve um homem, um executivo de sucesso, que aos 45 anos perdeu o emprego, a saúde e a direção. Ele sentia-se como se as suas fibras mentais tivessem sido rasgadas. O erro comum nesta fase é tentar voltar a ser quem era antes. Mas a lição da biologia é clara. Tu não queres voltar ao que eras. O teu eu antigo não era forte o suficiente para a carga que o mundo te impôs agora. Ele começou a aplicar a lógica do treino à sua mente. Em vez de fugir da dificuldade, ele passou a vê-la como um peso. A rejeição do novo projeto, mais uma repetição. A fadiga de recomeçar do zero é um músculo a crescer. O medo do julgamento dos outros é a resistência necessária. A hipertrofia só acontece com o descanso e a nutrição corretos. Na vida real, isso significa que, após um grande trauma ou falha, não podes apenas correr mais. Precisas de recuperação ativa. O que estás a ler? Com quem estás a falar? Estás a alimentar a tua mente com soluções ou com o veneno do arrependimento? O nosso ego precisa de dormir para que a nossa essência possa trabalhar. Deixa de querer provar algo aos outros e foca-te a provar a ti mesmo que consegues aguentar mais um minuto. Passando um ano, aquele homem não era mais o mesmo. Ele era mais resiliente, mais focado e curiosamente mais calmo. Ele percebeu que a dor que quase o destruiu foi na verdade o convite do destino, para que ele deixasse de ser uma versão de estufa e se tornasse uma versão de aço. A mensagem para ti. Se sentires que a vida te está a colocar um peso excessivo nos ombros agora, se sentires que as tuas fibras estão a romper sob a pressão de contas, de perdas ou de incertezas, lembra-te disto. A dor é a prova de que o teu limite está a ser expandido. Onde há ruptura, há espaço para a reconstrução. Não peças por uma carga mais leve, pede por ombros mais fortes. O peso que hoje te faz cair é o mesmo que, se fores constante, te dará a força necessária para carregar o mundo amanhã. O crescimento dói porque o novo teu eu está a ocupar o espaço onde o velho teu eu costumava estar. Não interrompas o processo, continua a levantar. Uma reflexão final. Se olhares para as tuas dificuldades atuais como um treino de força, desenhado especificamente para te preparar para algo muito maior que virá daqui a 6 meses, como é que passarias a encarar o teu dia da manhã? A lição da arroeira. Em certas regiões áridas do interior, existe uma árvore conhecida pela sua resistência. A arroeira. Ela não cresce num solo rico e protegido. Pelo contrário, ela costuma crescer em terrenos rochosos, onde o sol é piedoso e a água é escassa. Muitas pessoas passam a vida inteira a tentar encontrar o solo perfeito, o emprego ideal, o ambiente sem problemas. O momento é que tudo vai dar certo. Mas, na realidade, o crescimento mais profundo acontece quando somos forçados a esticar as nossas raízes entre as rochas. Certa vez, um botânico observou que as árvores criadas num ambiente de estufa, sem vento e sem maus tempos, cresciam muito rápido, mas tombavam na primeira tempestade real. As suas fibras eram frágeis, porque nunca tinham tido de lutar contra a resistência do ar. Já as árvores das encostas, que enfrentavam ventos constantes, desenvolviam troncos curtos, densos e impossíveis de dobrar. Na vida real, muitas vezes tentamos evitar o vento, quando perdemos o contrato, quando um projeto falha ou quando uma relação termina. A nossa reação instintiva é procurar abrigo, esconder-nos ou lamentar a falta de sorte. Mas a experiência real mostra algo diferente. O choque é o catalisador. O choque força a tua estrutura a endurecer. Se estás a passar por um momento de grande pressão, não estás a ser destruído. Estás a ser moldado. O teu caráter, tal como a madeira da arroeira, está a tornar-se mais denso e resistente. Em vez de te perguntares
por que isto me aconteceu? Que é uma pergunta que leva à vitimização. Começa a perguntar, como é que este evento me obriga a adaptar? Historicamente, os maiores saltos de produtividade e inovação humana surgiram de crises. Quando o conforto é retirado, a criatividade é a única ferramenta que resta. Se a tua rota atual foi bloqueada, a tua mente é forçada a desenhar um mapa novo. Esse novo mapa, desenhado sob pressão, é quase sempre mais preciso e eficiente do que aquele que terias desenhado em tempos de paz. A transição não acontece da noite para o dia. A arrueira não endurece o seu tronco numa semana. Ela faz isso durante anos de resistência diária. Abraça a tensão. Quando sentes medo ou dificuldade, reconhece isso como a resistência necessária para o teu fortalecimento. Remove o superfluo. Em tempos de crise, descobrimos o que é realmente essencial. Corta tudo o que não te ajuda a avançar ou manter a tua sanidade. Foca na densidade. Não tentes parecer grande e frágil. Tenta ser denso e inabalável. Foca-te na qualidade das tuas ações, não da quantidade do ruído que fazes. A experiência real ensina-nos que a resiliência não é a capacidade de aguentar o golpe. A resiliência é a capacidade de usar a energia do golpe para impulsionar o próximo movimento. Se hoje sentes que o vento está a soprar contra ti, não te tentes proteger a ponto de te estagnares. Aceita a pressão. Deixa que ela force as tuas raízes a irem mais fundo nas rochas. O que hoje parece uma tragédia, daqui a alguns anos será o fundamento da tua força. Tu não és o que te aconteceu. Tu és o que decidiste construir a partir disso. E como a árvore na rocha, quanto mais difícil for o ambiente, mais sólida se torna a tua base. Pergunta para guiar a tua reflexão. Olhando para o maior desafio que enfrentaste nos últimos 2 anos, qual é a competência ou força de caráter que desenvolveste especificamente por causa desse problema? E que não terias se a tua vida tivesse sido sempre um caminho fácil? O sucesso raramente é um salto espetacular. Na maioria das vezes, é o resultado de uma sequência de decisões difíceis, tomadas quando ninguém mais acreditava. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.